Graça e paz, você está aqui no momento Palavrinha com Dani Costa, é isso mesmo. E toda semana eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida, que essa palavra possa te alcançar. E a palavra de hoje se encontra em Marcos 4, do versículo 35 ao 40, com um tema que diz assim, ó, Jesus acalma uma tempestade. Muitos conhecem essa passagem, não é mesmo? Vamos ler junto comigo? Pega a sua Bíblia aí. Assim que você já vê essa chamada do Momento Palavrinha, você já pega a sua Bíblia para você ser edificada com a palavra do Senhor. Amém? Marcos 4, do 35 a 40. Eu vou ler na versão NVT, que diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora os outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Tem uma versão que diz assim: Por que estão com tanto medo? Você ainda não aprendeu a confiar? É muito forte, né? O que eu quero trazer com essa palavra? Aqui, ó, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, o que ele falou? Ele disse um comando. Ele falou: passemos para o outro lado do mar. Nós vamos passar. E o Senhor falou, Jesus falou uma palavra ali com os discípulos. Mas aqui na palavra fala: com ele a bordo partiram. Os discípulos foram com Jesus no barco. Jesus estava a bordo. Mas no decorrer desse caminho aconteceu uma grande tempestade. E eles ficaram com muito medo. E eu imagino que essa tempestade deve ter sido muito forte. Uma coisa assim inusitada, porque eles eram pescadores e estavam acostumados com tempestade, com mar bravio, mas nesses dias eles ficaram com medo, porque devia estar muito forte essa tempestade. Mas a palavra fala que Jesus, com ele a bordo, partiram deixando a multidão. Jesus estava a bordo com eles no barco. Quantas vezes, né? O Senhor nos dá uma palavra e a gente às vezes não acredita na palavra, porque lá no final ele está falando, ele acalmou tudo, foi necessário aquela tempestade, ele estava no barco e ele falou: por que vocês estão com tanto medo? Tipo, eu tô aqui, eu não falei que a gente ia passar para o outro lado, eu não liberei essa palavra sobre a sua vida, por que está com tanto medo? E ele pergunta: você ainda não aprendeu a confiar? Então a palavra para nós hoje aqui no Momento Palavrinha é: primeiro, ande sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, tá? Não olhe para as circunstâncias ao redor, não olhe para a palavra contrária, não olhe para as tempestades que vão se levantar, mas olhe e ande no caminho sobre a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Porque se ele falou que ele ia passar, ele falou: passemos para o outro lado. E os discípulos temeram, né? Mas ele deu ali um comando: passemos para o outro lado. Então, se ele disse que ele ia passar, eles iam chegar a esse outro lado. Então, a primeira coisa, ande sobre a palavra de Deus sobre a sua vida. Confie naquilo que Deus está falando sobre você. E não o que as pessoas dizem sobre você, não o que as circunstâncias dizem sobre você. A outra coisa, ele falou assim: por que estão com tanto medo? Você ainda não aprendeu a confiar? E o Senhor está falando para nós aqui, hoje.
você ainda não aprendeu a confiar, que você possa aprender a confiar na palavra do Senhor, confiar naquele que te chamou, confiar naquilo que Deus está falando com você e crer. Não crer nas circunstâncias. Olha o que o Senhor está falando. Primeiro, ande sobre a palavra dele. Acredite. O segundo, tenha fé e creia e confie, porque muitas das vezes o Senhor fala conosco e a gente fica temeroso, a gente se desespera, porque nesse meio período que ele fala uma promessa, que ele fala uma palavra sobre nossas vidas, assim como ele falou para os discípulos que ia atravessar, mas veio aquela tempestade e os discípulos acharam que o quê? Que ia morrer. Na palavra que está escrito, né? Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Né? E quando às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor liberou essa palavra, falou que ia acontecer isso, mas eu estou aqui perecendo, o Senhor não se importa? E o Senhor está falando para você, acalma, Ele está acalmando já essa tempestade, Ele está aquietando aí esse mar e Ele está lá tranquilo, descansando. E que era para nós estarmos fazendo isso, descansando no Senhor. E Jesus estava lá descansando. E ele falou assim, ó, calma, né? Vocês não vão morrer, vocês não vão perecer. Eu não disse que nós íamos atravessar para o outro lado? E logo assim, que a tempestade se acalmou, né? Que tudo correu bem com Jesus no barco. Eles chegaram do outro lado e tinha uma missão para eles. Então você entende isso? Que às vezes se a tempestade está te apertando, se algo está acontecendo, o Senhor liberou uma palavra sobre sua vida, mas você está ali temeroso, mas creia que quando isso passar, o Senhor vai liberar uma missão sobre a tua vida. E ali, quando aconteceu, né, aquele primeiro milagre sobre Jesus expulsou os demônios daquele gadareno e grandes coisas o Senhor fez na vida daquela pessoa. E os discípulos presenciaram isso, esse grande milagre. Então, persevere. A palavra para você hoje é: confie na palavra, confie no comando, na palavra que o Senhor te deu. Ande sobre essa palavra e confie. Peça ao Senhor: Senhor, me ensina a aprender a confiar, porque é difícil mesmo, mas peça. Eu não sei em qual momento que você vai ver essa mensagem, se vai ser de manhã, à tarde, de noite, mas ore ao Senhor nesse momento e fala: Senhor, me ensina a aprender a confiar. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, deixe salvo e seja abençoado com essa palavra. E até a semana que vem com mais um Momento Palavrinha com Dani Costa.